Salve galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Matheus Nascimento. Estamos juntos para mais uma videoaula. E na videoaula de hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre ecologia. Na verdade é apenas uma introdução à ecologia, porque o assunto ecologia ele requer bastante aulas e porque é bastante conteúdo. Então, bora lá para a nossa aula de introdução à ecologia. O que é ecologia? Todo mundo já ouviu falar alguma vez na vida de ecologia, seja na escola, seja na televisão, seja em algum programa de meio ambiente, enfim. Sempre que a gente ouve falar de ecologia, a primeira coisa que a gente pensa é em meio ambiente, em preservação ambiental e por aí vai. A ecologia ela está muito além disso. A ecologia ela vai muito além de simplesmente não jogar um lixo pela janela do carro, certinho? Então na aula de hoje nós vamos nós vamos aprender o que é ecologia e vamos conhecer alguns termos dentro da ecologia. Termos esses que são essenciais para o conhecimento e aprendizado das próximas aulas que virão. Então fica ligado, preste total atenção nos termos que eu vou explicar, pause o vídeo, volte, assiste quantas vezes for necessário, beleza? Então vamos lá. No sentido literal da palavra, ecologia vem do grego, onde ecos significa casa, e logia vem do logos, que significa estudo ou ciência. Então, se nós fôssemos traduzir essa palavra para o português, uma linguagem mais fácil de ser compreendida, ecologia seria o estudo do lugar em que se vive. Porque onde que a gente vive? Se eu perguntar para você onde você vive, na sua casa. Então, a ecologia ela vai estudar onde os seres vivos vivem, onde os seres vivos habitam. Esta é a área de estudo da ecologia. Se você sabe agora que a área de estudo da ecologia é o local, é o lugar onde os seres vivos vivem, onde os seres vivos residem, você já conseguiu compreender que a ecologia ela é muito ampla. Ou seja, ela estuda o planeta como um todo, aonde existir algum tipo de vida é objeto de estudo da ecologia. Seja no ar, seja na água, seja na terra, seja no subsolo, enfim. Se existe vida, é objeto de estudo da ecologia. Então guarda isso. Ecologia é o estudo do lugar em que se vive. Vamos lá. Para a gente compreender um pouquinho, você sabe que tudo que existe é formado de átomos. Tudo que existe é constituído de átomos. Se você não sabe disso, recomendo que você assista a aula sobre as propriedades da matéria, sobre o que é a matéria, que a gente fala um pouquinho sobre isso. Então tudo que existe no universo é matéria, ou seja, é constituído de átomos. Quando a gente pega um conjunto de átomos, esse conjunto de átomos ele pode formar moléculas. Exemplo, H2O, que é a molécula da água. Nós temos 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, formando uma molécula. Só que as moléculas, por sua vez, elas se juntam cada vez mais e elas vão formando coisas mais complexas, como organelas, como células, por exemplo. A célula nós já aprendemos lá no objeto de estudo da biologia que ela é a unidade básica da vida. Então, o conjunto de células ele vai formar o que a gente chama de tecido. Nessa imagem, nós temos, por exemplo, o tecido ósseo. Só que nós sabemos que os seres vivos não é formado apenas por um simples tecido. Então, o conjunto de tecidos vai formar um órgão. Aqui nós temos um osso completo, simbolizando um órgão. Os órgãos, por sua vez, eles se juntam para formar sistemas. Nesse caso da imagem, nós temos o sistema esquelético. E os sistemas funcionando juntos vai formar o organismo. Por exemplo, sistema circulatório, com o sistema respiratório, com o sistema linfático, enfim. Todos os sistemas juntos formam um organismo vivo, que a gente também pode chamar de indivíduo. Então, eu sou um indivíduo, você é um indivíduo, uma formiga é um indivíduo, um milho é um indivíduo e assim sucessivamente. Cada indivíduo é de uma espécie diferente, de uma espécie única. Por exemplo, nós, seres humanos, somos da espécie Homo sapiens. E assim sucessivamente. Quando a gente pega um monte de indivíduos da mesma espécie, como no exemplo da imagem nós temos vários seres humanos juntos, nós falamos que nós temos uma população. Então, dentro da ecologia, quando você ouvir o termo população, população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Dentro da biologia, da ecologia, população é diferente lá da geografia, que a geografia analisa apenas a população humana. Se nós tivermos um monte de organismos da mesma espécie, independente de que organismos sejam esses, imagina que você tem um monte de formigas juntas. Eu tenho uma população de formiga. Se você tem um milharal,
você tem uma população de milhos, e assim sucessivamente. Quando nós temos mais de uma população junta, essa população vai formar uma comunidade. Então, na imagem que nós observamos aqui, tem seres humanos, tem plantas, a gente pode imaginar que tem plantas diversas. Provavelmente nesse solo vai ter populações de micro-organismos, de formigas e assim sucessivamente. Então, um conjunto de populações vai formar o que nós chamamos de comunidade. As comunidades, elas se juntam para formar o que nós chamamos de ecossistema. Então, o conjunto de comunidades, juntamente com os fatores abióticos, nós vamos entender o que eles são, formam o que nós chamamos de ecossistema. E todos os ecossistemas do mundo formam o que nós chamamos de biosfera. Certinho? Então, toda a parte viva, bio, vida, esfera, a esfera da vida. Toda a parte viva do planeta, biosfera. Nesse slide tem tudo isso que eu falei, escrito, detalhado. Você pode dar um print, você pode parar e copiar alguma coisa que você acha interessante. Vamos lá para essa imagem. Então, nós vemos um átomo. Os átomos eles vão se juntar para formar moléculas. As moléculas, por sua vez, se juntam para formar orgânulos, organelas, como mitocôndria, ribossomo, lisossomo e assim sucessivamente. Essas organelas formam a célula. Um conjunto de células semelhantes com funções iguais vão formar um tecido, como, por exemplo, endocárdio, pericárdio, mesocárdio. E o conjunto de tecidos forma um órgão, como se fosse um coração, se a gente estivesse analisando. Os órgãos formam sistema circulatório, sistema cardiorrespiratório e sucessivamente. E os sistemas funcionando junto formam o organismo. Conjunto de organismos da mesma espécie formam a população. Conjunto de populações formam a comunidade. Conjunto de comunidades formam o ecossistema. E o ecossistema, todos os ecossistemas, a biosfera. Vamos entender agora o que é uma espécie. Eu disse para vocês que um conjunto de indivíduos da mesma espécie forma a população. Mas você pode estar se perguntando o que é uma espécie? Ou como que eu designo que esse indivíduo é da mesma espécie do outro? Como que eu uso, quais termos eu uso, quais critérios eu uso para falar que o indivíduo A é da mesma espécie do indivíduo B e diferente do indivíduo C? Então vamos lá para você entender. Quando a gente fala de indivíduos da mesma espécie, indivíduos da mesma espécie são aqueles parecidos entre si, que existe um patrimônio genético muito parecido e o principal, eles são capazes de cruzar entre eles e gerar descendentes férteis. O que seria descendentes férteis? Significa que aqueles filhotes, quando eles crescerem, quando eles atingirem a maturidade sexual, eles também conseguirão ter filhos. Então, indivíduos da mesma espécie são aqueles que cruzam entre si e geram descendentes férteis. Então, está aqui todo detalhado e resumido, certo? Então, vamos lá. Se você observar esse indivíduo, você observa que ele tem características próprias dele, características peculiares dele. Se você observa esse indivíduo, você já observa que ele é diferente. Ah, mas tem semelhanças, os órgãos são parecidos, o funcionamento do corpo são parecidos, sim. Mas você percebe que eles têm pequenas semelhanças e diferenças físicas. Se você observa esse indivíduo, também, fisicamente, você percebe que ele é diferente. Se você observa esse, e se você observa esse, você observa que todos eles têm características diferentes. Porém, todos esses indivíduos são da mesma espécie. Por que eu sei que esses indivíduos são da mesma espécie? Primeiro, porque eles são seres humanos, é claro. Segundo, porque se eles cruzarem entre eles, eles geram descendentes férteis. Se um alemão cruza, sei lá, com um índio, gera descendente fértil, porque são da mesma espécie. Se um russo cruza com um africano, gera descendentes férteis, porque são da mesma espécie. Então guarda isso, indivíduos da mesma espécie são aqueles capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Bora lá para a gente entender um pouco mais? Existem alguns termos que a gente usa em ecologia também, que a gente chama de subespécie. Exemplo, quando acontece um isolamento, seja geográfico, ou seja, algum tipo de isolamento, que impeça os indivíduos de cruzar entre si, esse isolamento ele pode gerar uma subespécie, ou ele pode gerar uma espécie totalmente diferente. Vamos entender um pouquinho? Se você já aprendeu na geografia, no passado a Terra
os continentes eram todos juntos, eram todos unidos, formando um único continente que nós chamávamos de Pangeia. Nesse período existia um animal ancestral que ele era parente tanto da ema quanto do avestruz. E esses continentes se separaram através da deriva continental. E esses animais se separaram. Hoje nós temos aqui no Brasil, por exemplo, a ema, lá na África o avestruz, que no passado eram espécies parecidas e hoje se tornaram espécies diferentes, por conta do isolamento geográfico. Imagina uma região que, de repente, através de um movimento de placas, um rio que não passava ali começa a passar um rio cortando essa região ao meio. E existem indivíduos que não conseguem mais se aproximar, eles ficaram separados por esse rio. Eles não voam, eles não nadam, não tem como eles se juntar. Depois de um tempo, cada um vai sofrer especiação diferente, cada um vai sofrer a seleção natural de maneira diferente, cada um vai ter um tipo de alimentação diferente, vai viver com outros seres vivos diferentes. Depois, no futuro, se eles se aproximarem, pode ser que eles não consigam mais se cruzar, porque tornaram espécies diferentes. Se essa diferença for mínima e eles ainda conseguirem cruzar, a gente chama de subespécie. Se essa diferença for gigantesca e eles não conseguem mais cruzar entre si, ou se conseguem cruzar, não conseguem ter filho, ou seja, a fêmea tem um aborto espontâneo, ou se tem filho, o filho é estéril, ou seja, não pode mais ter filho quando atingir a idade sexual. Então, a gente fala que são espécies diferentes. Vamos entender um pouquinho. Nessa imagem você percebe alguns animais. Embora todos sejam parecidos, você percebe que tem diferenças, são subespécies. Um ancestral deu origem a espécies diferentes. A gente estuda um pouquinho mais sobre isso quando a gente fala de evolução, certinho? Então vamos lá. Quando eu tenho espécies diferentes e elas se cruzam, geram os híbridos. Então se eu tenho um jumento que cruza com a égua, nós vamos ter o burro se for macho ou a fêmea, ou a mula se for fêmea. A égua e o jumento são espécies diferentes. Como eles são espécies diferentes, o resultado desse cruzamento se chama de híbrido. E o burro e a mula, eles são estéreis, eles não podem ter filho, porque eles vieram do cruzamento de seres de espécies diferentes. Já a égua e o cavalo são da mesma espécie. Do cruzamento dos dois nasce o potrinho, que quando crescer, atingir a maturidade sexual, poderá ter filhos. Aí você pode pensar assim, mas eu conheço alguém que não tem filho, que não pode ter filho. Significa que ele é uma espécie diferente? Não. Talvez possa ser simplesmente um fator anatômico, um órgão que não foi formado adequadamente, seja um ovário, seja a produção dos espermatozoides não ocorre de maneira adequada, mas no contexto, de maneira geral, os seres humanos se reproduzem, porque nós somos todos da mesma espécie. Como eu disse anteriormente, lá naquelas imagens, quando nós temos vários indivíduos da mesma espécie, agora que você já compreendeu o que é espécie, nós temos uma população. Então, se nós temos um monte de leões lá na savana africana, nós temos uma população de leão. Se nós tivermos um monte de ema aqui no nosso cerrado, nós temos população de ema. E assim sucessivamente. Então, aqui nós temos algumas imagens mostrando populações, conjunto de indivíduos da mesma espécie. Quando nós temos várias populações juntas, vai formar a comunidade. Só que às vezes essas populações elas podem crescer de maneira totalmente acelerada. E aí que está a ecologia. Uma das dos principais ramos da ecologia está justamente nisso. Responder a essa pergunta. O que faz o número de indivíduos numa população aumentar, diminuir ou permanecer constante? Então nós temos aqui alguns indivíduos, que estão exacerbadamente, a população deles, estão exagerada. Praticamente é uma praga. O que acontece? Se você analisar esse gráfico, nós temos um crescimento, essa curva de crescimento a gente chama de potencial. O que seria esse crescimento exponencial ou potencial? Se não tivesse nenhuma resistência, se não tivesse nenhuma praga, se tivesse alimento à vontade, se não tivesse nenhum predador, os seres vivos iam crescendo sem parar. Só que conforme eles começam a crescer, eles encontram a resistência do meio. Essa resistência pode ser a falta de alimento, pode ser os predadores, e isso faz com que esse meio esteja equilibrado. Se aumenta o número de predadores, diminui o número de presas. Se diminui o número de presas, depois pode diminuir o número de predadores. E isso vai mantendo o equilíbrio da população. A gente vai falar um pouquinho sobre isso quando falarmos de cadeias e teias alimentares.
Quando uma espécie ela se torna uma praga, nós podemos usar uma outra espécie para controlar, ao invés de usar agrotóxico, por exemplo. Isso nós chamamos de controle biológico. O que seria isso? Ao invés de eu usar um agrotóxico para matar determinado indivíduo, eu uso uma outra espécie. Por exemplo, na imagem nós vimos aqui, essa vespa ela coloca os ovos dentro de lagartas, esses ovos eclodem lá, a larva sai e aí mata essa lagarta, que causa problemas para a plantação. As joaninhas que comem pulgões, algumas vespas que comem pulgões, tudo isso é um controle biológico. Teremos uma aula apenas de controle biológico para a gente entender um pouco melhor sobre isso. Então, já que a gente entendeu que população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, quando nós temos várias populações, nós formamos uma comunidade, que também pode ser chamada de biocenose, certo? Então, comunidade, conjunto de populações. Se eu tenho ao mesmo tempo população de zebra, população de búfalos, população de leões, nós temos uma comunidade biológica. Para que nós possamos entender o próximo tópico, a gente precisa entender a diferença entre fatores bióticos e fatores abióticos. Para a gente entender o que são fatores bióticos e abióticos, nós precisamos entender algumas coisas aqui. Eu vou usar algumas palavras para você conseguir compreender isso. Então vamos lá, o que são os fatores bióticos e abióticos? Se você prestar atenção nessa palavra, normal. O que é uma coisa normal? Certo? Normal. Agora, se você coloca essa letrinha aqui, anormal, você percebeu que essa única letra fez a palavra toda mudar o sentido. Algo que era comum, digamos assim, agora é incomum, ficou anormal, ficou diferente. Aqui nós temos outro exemplo, nós temos moral, uma coisa boa, digamos assim, uma coisa certa a se fazer. E agora nós temos uma coisa amoral, uma coisa errada, que a gente poderia também chamar de imoral, certinho? Então, o A, ele consegue fazer a palavra ter um sentido oposto. Ele consegue fazer a palavra ter um sentido negativo, certo? Então, os fatores bióticos são os fatores vivos que existem no meio ambiente. Animais, plantas, micro-organismos, insetos e por aí vai. Todos esses seres vivos compõem os fatores bióticos do meio. Já os fatores abióticos são os não vivos. O que são os fatores abióticos? O ar, a água, o solo, a umidade, a temperatura, a luminosidade, a quantidade de vapor que existe no ambiente, enfim. E aí agora a gente consegue compreender o que é ecossistema. Ecossistema é um conjunto de todos os fatores bióticos, ou seja, todos os seres vivos, todas as comunidades biológicas, mais os fatores abióticos. Essa relação, esse equilíbrio que tem entre os fatores bióticos e abióticos vai compor o ecossistema. Não tem como existir vida se não tiver os fatores abióticos. Não tem como ter vida se não tem água, se não tem ar, se não tem solo, se não tem luminosidade, se não tem temperatura adequada. Ou seja, o equilíbrio dos fatores abióticos mantém ou faz manter permanente os fatores bióticos, certo? Habitat. O habitat ou hábitat é como se fosse o endereço da espécie. É onde a espécie vive, é onde você encontra, certo? Então, por exemplo, a planta Vitória regia é encontrada nas áreas alagadas do Amazonas, certo? Então, o habitat do urso panda são as florestas de bambu das regiões montanhosas da China. Então, onde você encontra aquela espécie? Ali é o habitat dela, certinho? Nicho ecológico. O nicho ecológico, eles são os recursos que a espécie usa. Em outras palavras, é o modo como ela vive naquele meio ambiente. Uma espécie, ela pode ter o mesmo habitat de outra espécie, mas pertencer a nichos diferentes. Imagina duas aves diferentes, ou até mesmo duas populações de aves diferentes, que vivam numa mesma árvore. Portanto, elas têm o mesmo habitat. Mas uma tem um tipo de alimento, uma tem um hábito de vida diferente, uma sai durante o dia, a outra sai durante a noite. Uma bebe água em um determinado rio, a outra bebe água em outro rio diferente. Ou seja, o modo de vida delas são diferentes. Então a gente fala que elas têm nicho diferente. Nicho ecológico são os recursos. Como aquela espécie vive, o que ela procura, o que ela usa para se manter viva. Certo? Um mangue, por exemplo. O mangue
No mangue a gente encontra diversas espécies diferentes, desde peixes, a aves, a crustáceos, enfim. Mas cada uma busca recursos diferentes ali dentro. Então, embora elas tenham o mesmo habitat, elas pertencem a nichos diferentes. Biota. Biota é o termo que a gente usa para poder explicar o tipo de vida, digamos assim, ou melhor dizendo, como é aquele ser vivo naquele ecossistema. Ele é produtor, ele é consumidor, ele é decompositor. Qual é a biota? A que biota ele pertence? É a dos consumidores? É a dos produtores? É a dos decompositores? Então, biota é isso. Biótopo. Bio significa vida, topos, lugar. É o lugar onde aquela espécie vive no sentido geral. Não confunda com habitat. Por exemplo, o biótopo dela é aquático ou é terrestre? Entenderam? Ecótono. Ecótono é uma área de transição. Ele pode ser, é como se fosse o limite, a divisa. É a mudança de cerrado para caatinga, é a mudança de Mata Atlântica para cerrado, é a mudança de Mata Atlântica para Pantanal, por exemplo. Certo? Isso é um ecótono, é uma área de transição. Nessa imagem a gente pode perceber tudo isso que nós falamos. Por exemplo, nós temos plantas que são produtoras, nós temos seres vivos que vivem aqui no mar, que são consumidores, nós temos seres aquáticos, nós temos seres terrestres, nós temos um ecótono, mudança de transição, certinho? E a biosfera, que é toda a parte viva do planeta. Onde existe vida, nós chamamos de biosfera. Estima-se que 11 mil metros acima da superfície terrestre e abaixo da superfície terrestre exista vida. Então, tudo isso é biosfera. O que são os seres autotróficos ou autótrofos? São aqueles seres que produzem seu próprio alimento. Exemplo, um ser autótrofo. É só você pensar o seguinte. Trófo significa energia. Auto, você pensa em algo autossuficiente. Ou seja, os seres autótrofos eles são autossuficientes em energia. Eles produzem a sua própria energia. Seja através da fotossíntese, ou seja, através da luz solar, ou através de substâncias químicas presentes no ambiente. Os seres que produzem seu próprio alimento através da fotossíntese, nós falamos que eles são fotossintéticos. Os seres que produzem seu alimento através de substâncias químicas, nós falamos que eles são quimiosintéticos. Então, eles fazem quimiossíntese. Exemplos de seres autotróficos: as plantas, as algas, as cianobactérias, certo? E aqui, por último, nessa última imagem aqui, nós temos um exemplo de seres que fazem quimiossintese. São autótrofos porque produzem seu próprio alimento, mas não por fotossíntese, e sim por quimiossíntese. Os seres heterótrofos são aqueles seres que não produzem sua própria energia. É só você pensar o seguinte: se o autótrofo produz, hetero significa diferente. Então, os seres heterótrofos são diferentes dos autótrofos, ou seja, não produzem sua própria energia, precisando buscá-la em outra fonte. Então, nós chamamos eles de consumidores. Então, eles podem ser consumidores primários, se eles se alimentam diretamente do produtor, do vegetal, ou pode chamar também de herbívoros. Eles podem ser consumidores secundários, se eles se alimentam de outro animal, de um animal herbívoro, por exemplo. E assim eles serão carnívoros. E existem aqueles que se alimentam tanto de um quanto de outro, tanto de vegetal quanto de animais, e a gente chama de onívoros. Existem aqueles seres que se alimentam de restos de animais que estão em decomposição, e a gente chama de detritívoros. E existem aqueles seres que se alimentam de sangue, como parasitas, alguns vermes, enfim, que a gente chama de hematófagos. Hemato significa sangue e fagos, alimento. Certinho? A aula de hoje, então, foi sobre isso, conceitos gerais de ecologia. Espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir as nossas páginas nas redes sociais e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as nossas videoaulas. Abraço e bons estudos!